Clubinho DOA. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo de DOA. Somos desses. Dessa vez a nossa aura tá um pouco mais tranquila com DOA. Nossa. Acho que não por acreditar que vai continuar e que vai voltar e tudo mais, não que a gente tenha deixado também de acreditar, mas acho que porque a gente entendeu algumas coisas, né? Acho que o tempo é o melhor remédio pra tudo. A gente pensou bastante essa semana e a gente redecidiu muita coisa. E aí Brit Marlin vem, tá com uma carta linda aberta ao público fã de The Way. E aí a gente falou, cara, a gente entendeu certo, sabe? Né? A gente é fã mesmo. Exato. A gente entendeu, a gente interiorizou e a gente quer que faça parte da nossa vida da mesma forma que a gente assistiu a série, sabe? Não é só uma série mesmo, assim. Isso ficou muito claro, né? A série, ela cresceu dentro da gente, ela ajudou muito a gente, ela ajudou muito outras pessoas que nos seguem, ela ajudou essas pessoas a encontrarem nosso trabalho. Sim. E acompanharem, estarem próximas e conversarem, trocarem ideia e criar teoria. Foram muitas e muitas e muitas horas. Mas assim, é exponencialmente muito além do que a série provoca. São ali alguns episódios de uma história de uma personagem fictícia, mas que pra gente nunca foi fictício, sabe? Pra gente que é fã de The Way, não tô falando com aquelas pessoas que ficam tipo, The Way é uma série muito louca. Não tô falando com essa galera. Ou com o povo que fala, as histórias de The Way não tem nem pé nem cabeça. Literalmente não tô falando com essa galera. Exato. Eu tô falando pra quem terminou The Way e sentiu um nozinho aqui na ponta do estômago ou um engasguinho aqui no fim da garganta e pensou, tipo, eu sou uma pessoa diferente depois desse conteúdo que eu acabei de consumir, sabe? É com você que eu tô falando. Exato. Assim como a carta que a própria Brit Marlin escreveu, que a gente vai ler aqui. Não é pro público geral, é pra quem é fã de verdade de para The os Way. fãs de The Way. Então, Enfim. se você não assistiu The Way, se você não entendeu The Way, tipo, eu assisti, mas eu não curti tanto, eu acho que esse vídeo não é destinado pra você. É pra quem realmente teve suas vidas tocadas pela história de The Way. E independente de gosto, porque gosto literalmente não se discute. Eu acho que The Way é uma série muito nichada. Ela é feita por um grupo específico de pessoas realmente. E isso não é diminuir conteúdo algum, sabe? E é privilegiar as pessoas, né? Eu acho que tem determinadas histórias que são feitas pra alcançar corações específicos. E The Way é uma delas. A gente vive num mundo onde a criação de conteúdo é feita pra atingir milhares e milhões de pessoas. Né? Você sempre quer alcançar cada vez mais gente. Quando você encontra uma história que é para alcançar poucas pessoas. O objetivo dela é esse. E você tá dentro dessas poucas pessoas, é tão único. Eu acho que eu entendo The Way muito como a galera que trabalha em grandes empresas, enfim, vai entender. Sabe aqueles grupos que as empresas constroem de facilitadores? É tipo assim, precisamos fazer uma campanha de 5S, que é aquela campanha que reorganiza a empresa. Sim. Você não vai botar 5.000 funcionários no auditório e tentar enfiar na cabeça de todos eles que vocês têm que ser mais organizados, limpos, não. Você vai pegar, tipo, um facilitador de cada área, e aí são, sei lá, 10 áreas. Você vai pegar 10 facilitadores, vai explicar pra eles a mensagem, e eles vão multiplicar. Eles vão tentar fazer todo mundo entender. Na hora que eles tiverem dificuldade, eles voltam, se encontram, criam uma nova estratégia e vão. Eu acho que The Way fez isso. The Way encontrou facilitadores dentro de um público gigantesco de pessoas viciadas em séries. The Way conversou com pessoas que estavam dispostas a mudar, a entender e multiplicar. E eu acho que nem a Brit Marlin nem o Zal estavam esperando que tantos facilitadores se voluntariassem a multiplicar gentileza, a multiplicar amor, a multiplicar proteção e a multiplicar uma parada que tá muito difícil hoje em dia, que é o senso de comunidade, porque tá todo mundo vivendo tão dentro de si mesmo. É tão individualista o pensamento humano, né? Pois é. Vamos começar a carta aqui da Brit. Aos fãs de The Way. Estamos orgulhosos, sinceramente, extremamente movidos pelo gigantesco apoio por The Way. Aliás, eu queria parar aqui para agradecer rapidinho o Giancarlo, do Clubinho The Way,
que traduziu pra gente a carta da Brit Marlin, que a gente estava numa correria absurda. E ele facilitou a nossa criação de conteúdo aqui, mandando já o texto traduzido. Então, Giancarlo, beijo, obrigada. E se você não faz parte ainda do Clubinho The Way, o link vai estar aqui na descrição. Ah, e outra coisa também. Não foi a Brit Marlin que colocou traduzido aí do lado. Foi uma montagem que a gente fez com o texto do Giancarlo. Isso. Vimos arte em enaltecimento no Japão, França e Brasil. Ei! Lemos sequências de textos e ensaios tocantes. E assistimos a dezenas de vídeos de pessoas no mundo inteiro executando os movimentos com algo que só poderia ser chamado de sentimento perfeito. Um jovem numa cadeira de rodas, outra jovem montada sobre 2 cavalos, uma mãe em seu quintal com 2 filhos ao lado dela e um bebê preso às costas. Lindo esse vídeo. Link na bio, não, tem o link lá no Instagram dela. Suas palavras e imagens nos tocaram profundamente. Não porque o show deve continuar, mas porque, para algumas pessoas, o cancelamento inesperado apela por questões maiores sobre o papel do que é contar histórias e seu destino dentro do impulso do capitalismo tardio rumo à consolidação e economias de escala. Porque é Brit Marlin. Ela não vai aplicar o amor sem te entregar um textão. Então, isso é a própria mensagem de The Way, né? Exato. Porque muitos ficam pensando que só uma distopia, mas sempre foi uma crítica social. Exatamente, como todo o conteúdo que os dois fazem. O trabalho que vocês fizeram e compartilharam também foi muito animador dentro de nosso momento complexo e muitas vezes sombrio. Quanto mais sei de notícias do mundo, mais frequentemente me sinto terrivelmente certa de que estamos à beira de um colapso moral e ecológico. Às vezes, me sinto paralisada pelas forças às quais estamos contra: ganância, medo, vaidade. E eu não consigo evitar o desejo de que alguém nos resgate de nós mesmos. Um político, um bandido, um barão da tecnologia ou um anjo. Alguém que possa pegar na nossa mão, como quem pega na mão de um bebê ambulante, e gentilmente nos guiar para longe do precipício lunático para onde a lógica do lucro descontrolada pela bússola do sentimento nos trouxe. É claro, meu desejo de deitar e esperar por um herói não é novidade. Tampouco o conforto anestésico que ela traz. Isso daqui, para quem assistiu The Handmaid's Tale, é muito a mensagem da June na 2ª temporada também. Esses conceitos foram concebidos e encorajados por séculos de precedente narrativo. Nós fomos condicionados a esperar. Quase toda a história que vimos, lemos, ouvimos, consagramos, está enquadrada em uma única forma estrutural: a jornada do herói. A jornada do herói é um homem com um objetivo, que vai contra obstáculos que crescem para vencer os seus objetivos e retornar ao seu povo com uma sabedoria necessária para que tudo caminhe para frente, para progredir. Vou dizer para vocês que eu detesto a jornada do herói. Toda vez que tem uma história clichê da jornada do herói, eu rejeito por princípio e depois eu entendo aonde eu posso gostar daquilo ali. E saber que a Brit Marlin enxerga a jornada do herói como eu enxergo é particularmente reconfortante. Então, a gente pode dar uma discutida... Eita! A gente pode dar uma discutida sobre esse tema aqui, porque é exatamente por isso que as pessoas estão achando que a contação de história da Brit Marlin está indo além e que, na verdade, isso é uma forma de sair do quadradinho da série e contar para expandir a contação de história. Uhum. É por isso que estão achando que, como a Netflix não falou nada e ninguém está conversando nada sobre isso, só ela está se posicionando falando que cancelaram, estão achando que pode ser uma forma da série sair de dentro da Netflix. Óbvio, a próxima temporada passaria na Netflix, mas essa série contaria com o público que assiste para crescer. Uhum. Seria diferenciado. E estão utilizando essa carta dela, e a gente pode falar isso um pouco mais no final, para se embasar de que é a continuação da contagem dessa história. Entendi. Eu acho também que essa crítica dela aqui, a jornada do herói,
é muito a explicação do porquê que tanta gente não entendeu e não gostou de The Way. É, total. Eu acho que não é nem não entender, é não gostar mesmo, é não ter afinidade com a história. Porque The Way não é uma história que você tem ali uma pessoa solucionando o problema e levando você até a linha de chegada. Não é assim que funciona The Way. Se você não for junto com a história, tu não sai do lugar. É. Tipo, dá o tiro pra cima, todo mundo corre e você fica. E aí você fala, mas como que faz? Aí as pessoas falam, você tinha que ter ido junto com The Way. É. Aí a pessoa fala, ah, não, essa história é muito confusa. A história, muito difícil. A história força você a desacreditar do protagonista o tempo todo. Exato. Quando você duvida do protagonista, você não sabe quem é o protagonista. E aí quando você percebe que o protagonista é você, é isso que explode a sua cabeça. É. Ou, dependendo do seu nível de pragmatismo assistindo The Way, é o que te faz achar chato. Porque você fala, ah, não, precisa de mim? Ah, não. Não tô aqui pra me entreter precisando de mim, senão eu nem ligaria uma série. Isso. Esse é muito o discurso da galera, né? Continuando. Essa história se desenvolveu... Aí ela tá falando da jornada do herói. Ele botou aí a Odisseia de Homer, mas é a Odisseia de Homero que a gente conhece aqui no Brasil, né? Essa história se desenvolveu da Odisseia de Homero do século 8 a.C. para cada reiteração da franquia de Star Wars. Ela parte para o presente com anti-heróis como o amado Tony Soprano, que mesmo enquanto fazia tudo o que há de errado, ainda é um herói e é o perfeito para o capitalismo tardio. Mais uma vez provando que contação de história pode ser diferente. Exato. E não precisa ser nos moldes desde a Odisseia de Homero e é a única coisa verdade absoluta no mundo, não é? Exato. Eu amei muitas dessas histórias e seus heróis. Eu me vesti como She-Ra, princesa do poder, o vestido bustier de He-Man, irmã gêmea empunhando espada para mais Halloweens do que consigo admitir. Interpretei papéis em filmes onde eu era o herói, segurando a arma e claramente me senti melhor do que interpretando a mulher vítima do outro lado do barril. Então, não é surpresa alguma que quando enfrentamos o que parece ser obstáculos intransponíveis que crescem, nós vasculhamos o horizonte à procura do herói que virá por nós. De acordo com as histórias, provavelmente será um galã. E ele certamente estará vestido com elastano super colorido e extremamente rico. Uma crítica aos filmes de super-heróis. Mas quanto mais penso nisso, mais me parece loucura. Ninguém virá ao resgate. Temos que nós salvar uns aos outros, todo dia, de pequenas e grandes maneiras. Então, essa parte aí, sobre essa parte. Isso embasa as pessoas acharem que o final da segunda temporada, que se passa na nossa realidade, faz as pessoas acharem que essa carta é um pedido que as pessoas lembrem que a Brit Marley, na verdade, é a Way. Sim. Na vida real. Sim. Então, talvez, a essa altura, dentro das circunstâncias terríveis de mudança climática e uma tão crescente lacuna entre os teres e os não teres, estamos centenas de anos atrasados em novas mitologias que reflitam isso. Histórias com modos de poder além da violência e da dominação. Histórias com objetivos para a agência humana além da conquista e colonização. Histórias que ilustram o poder do protagonismo coletivo ou acabam com o protagonismo de uma vez para ilustrar o quão frequentemente mudanças permanentes e reais ocorrem. Pessoas comuns, normalmente estranhas, normalmente marginalizadas. Anonimamente, organizando, trabalhando juntas, conquistando pequenos feitos um de cada vez. Em algum momento, formam um movimento. Cara, é muito bonito. É poesia isso que ela faz. Sim. E ela tá falando, tipo, The Way não é qualquer história. E os movimentos não são 5 movimentos. O movimento é muito mais simbólico quando você fala que é um grupo de pessoas juntas acreditando em alguma coisa e fazendo alguma coisa, algum movimento para mudar aquilo. Exato. É muito simbólico. É você olhar, por exemplo, para a queimada da Amazônia e falar, cara, mas eu tô muito longe, eu não tenho nada para fazer. Eu só tenho que ficar aqui realmente postando na rede social que tem que parar de queimar a Amazônia. Não, você pode fazer um movimento onde você mora para reciclar lixo, para recuperar as árvores mortas do seu bairro.
É juntar pessoas por um movimento para mudar o mundo. Então, e aí, por exemplo, crianças numa escola que tá tendo um montão de casos nos Estados Unidos, um atrás do outro, de tiroteio e de chacinas e coisas bizarras assim, e que a atitude aconselhável e óbvio que sempre você se esconder e se proteger, no momento que você se une e tem um movimento, você parou aquilo. E não teve uma vítima dentro da escola. Óbvio, porque para a história continuar, teve a vítima The Away ali, né? Sim. Que no final das contas nem foi vítima, porque ela queria estar naquele momento ali. Ela se colocou naquela posição. Ela nem precisava ser a vítima, ela se colocou naquele ponto. Sim. Então, assim, é uma metáfora tão fechadinha e tão bonita que é ação. Não tem muito o que interpretar além disso. É você se unir com os seus iguais com um único movimento que resulte em mudar o mundo para melhor. Exato. É isso. Steve, BB-8, Bucky, Jesse, French, Homer, Happy e Owen não são mais protagonistas dessa história. Nem mesmo Zal ou eu. Vocês são. Vocês estão de pé nas esquinas no sol em protesto. Vocês estão conhecendo novas pessoas em nichos alheios na internet e compartilhando histórias sobre perda e renovação que jamais sequer imaginaram que um dia contariam a alguém. E eu vou dizer para vocês que desde que a gente criou o Clubinho The Way em 2016, quando saiu a primeira temporada, a gente já recebeu tanta história, tanto relato, tanto desabafo, tanta verdade, que isso muda pessoas. E o Clubinho The Way é isso. É um grupo de pessoas que acreditam num mundo melhor. A gente não precisa ser guiado por um anjo. O anjo já deu a mensagem dele. A gente precisa multiplicar. Só isso. Vocês estão aprendendo coreografia e se movendo em formas que nunca sequer tentaram mover antes. E tudo isso é desconfortável. Tudo isso é agitação. Tudo isso vale para algo. Muitos de vocês expressaram sua gratidão por essa história e por Zal e eu e todos que trabalharam em The Way. Mas nós é que estamos gratos a vocês. Vocês quebraram o molde da forma de contar histórias. Vocês estão construindo algo muito, muito mais bonito que o que fizemos, porque é ao vivo, na vida real, com pessoas reais. É rizomático, consequentemente redefinindo o objetivo coletivo quando cresce. É elíptico, não tem começo e nem fim verdadeiro. E certamente não há um único herói. A série não precisa continuar para que esse sentimento continue. Outro dia, Zal e eu paramos o carro para oferecer uma garrafa de água e comida a uma jovem que estava protestando o cancelamento da série numa esquina em Hollywood. Quando saímos, ela disse: "Sabe, o que eu realmente estou protestando é contra o capitalismo tardio." E então ela disse algo que eu nunca consegui esquecer desde então. Algoritmos não são tão inteligentes quanto nós. Eles não dão conta de amar. Palavras dela, não minhas. E a história segue em frente dentro delas. A gente ontem, quando leu esse texto pela primeira vez, quando ela postou, a gente chorou. Eu acho que muitos fãs de The Way tiveram o mesmo sentimento, porque é uma passagem de bola, sabe, que faz sentido. Claro que a gente queria ver como aquela história ia terminar. Zero demagogias aqui. Eu consigo dividir muito bem a Cris fã de série, que fica agoniada quando uma série é cancelada. Não pare minha série pela metade. E a Cris, ser humano, que entendeu The Way, que desde 2016 aplica The Way na vida. Eu acho que não é a partir dessa mensagem que eu vou aplicar, mas talvez muita gente que virou fã agora de The Way entenda que The Way é um estilo de vida, sabe? É uma mensagem de bem, de amor, de paz, de comunidade. A mensagem da segunda temporada traz a nossa conexão com o planeta que a gente vive. O quanto a gente precisa se unir e proteger da mesma forma que as árvores se unem e se protegem. Então, lá na Amazônia, nesse momento, as árvores estão juntas por debaixo da terra fazendo movimentos de sobrevivência. E a gente precisa fazer aqui o nosso movimento de salvar o mundo do nosso tamaninho.
do alcance que a gente tiver. Não precisa ir lá na Amazônia. A gente tem chance de facilitar e de multiplicar e de melhorar o mundo na nossa vida, no nosso dia a dia. No nosso meio, né? Com a pessoa que tá do nosso lado. Exato. Eu amo The Way. Então eu preciso gritar isso aos 4 ventos. Save The Way. Eu acho que The Way é real. Essa é uma das hashtags mais fortes que já surgiram de The Way. Além de Save The Way, ela vir carregada de The Way is Real, que é uma das hashtags que mais estão se multiplicando por aí. Eu acho que isso simboliza muito o que o fã de The Way é. É real. Diga o que disser a Netflix, digam o que disserem os algoritmos, os números, os lucros e as consequências. Não interessa. A matemática de The Way não interessa para quem é fã de The Way. E é por isso que a gente decidiu fazer a maratostinha de The Way, sim. A gente está começando essa semana a maratostinha de Dark. Ela vai demorar aí uns 10 dias para ser finalizada por completo. Então, a maratostinha de The Way vai acontecer em setembro. Não vai poder acontecer agora, mas ela vai acontecer, porque eu acho que é a melhor forma da gente homenagear a mensagem de The Way. Não é mais teoria. Não é mais uma história de teoria. Agora é uma história de estilo de vida. E do quanto a gente quer que todo mundo seja melhor todos os dias. Como nós somos, né, como The Way é real e nós somos a continuação dessa história... A gente tem que fazer acontecer. Por que não? Por que não continuar? Exato. A gente reassiste o que passou juntos, Sim. Cria nossas teorias e continua criando, porque nós somos de teorias. Sim. Uma coisa importante da carta da Brit Marlin, ela em momento nenhum falou pra gente parar de fazer o que a gente tá fazendo. Exato. O barulho é bom. Sim. Chama atenção. Chama atenção, sabe? Se a série continuar por causa desse barulho, ótimo. Mas a gente não é obrigado a nada. A gente não é obrigado a se calar porque nos revoltamos e não vai levar para lugar nenhum. Tá levando. A consciência tá levando. A gente tá expandindo o nosso sentimento, né? Que foi tão intenso com o aviso de término. E aí a gente tá expandindo ele por um novo sentimento. Sim. Então vamos assistir, porque a gente volta a discutir. Talvez nos dê outra perspectiva. Sim. Além da série, uma história sobre ficção científica. O que ela reflete no dia de hoje? O que ela reflete na nossa vida? Vamos reassistir. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Entre no Clubinho The Way, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhada na playlist de The Way também, se você for fã da série e nunca tiver visto nada aqui no nosso canal. Obrigada a todo mundo do Clubinho The Way por estar com a gente até hoje. São mais de 400 pessoas no Telegram e mais de 5.000 pessoas lá no Facebook. Enfim, obrigada a todo mundo que ama essa série, que enaltece essa série, que entendeu a mensagem de The Way desde o começo. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Save The Way! Save The Way. Eu amo The Way. Eu também.